irmãos, nós vamos, nesta manhã, estudar as correntes milenistas. São quatro posições acerca do milênio, que encontra-se no capítulo 20 de Apocalipse. Nós vamos fazer uma oração e lemos o texto de Apocalipse 20. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Muito obrigado por esta manhã, porque mesmo em meio à quarentena, nós podemos compartilhar um pouco da Tua Palavra e estudar um pouco mais sobre os Teus desígnios, sobre os Teus decretos, sobre tudo aquilo, Senhor, que Tu tens preparado para o nosso futuro. Queremos orar a Tua bênção sobre este estudo e pedir para que o nosso coração e a nossa mente sejam abertos para entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Abençoe-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui está o capítulo 20 de Apocalipse. Então, o capítulo 20 de Apocalipse diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está o texto. Olha só, irmãos. Vejamos essas correntes milenistas. Então diz assim: há basicamente 4 posições em relação ao milênio. São elas: o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. São 4 posições acerca do milênio do capítulo 20 de Apocalipse. Todas as posições acima têm encontrado defensores capacitados e só saberemos qual é a verdadeira depois da vinda de Jesus. O pós-milenismo, que esteve muito em voga nos séculos passados, depois das guerras mundiais, do avanço da fome e das doenças pelo mundo, caiu em descrédito, uma vez que a sonhada prosperidade parece estar muito longe. O pré-milenismo dispensacionalista é bastante recente e muito complicado de se explicar. O maior problema dele é a distinção radical que faz entre Israel e igreja, dividindo a volta de Jesus e a ressurreição em 2 ou 3 etapas. Significa que Jesus Cristo vai vir pelo menos 2 vezes no pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo histórico é mais sóbrio em sua visão, entendendo que haverá apenas uma vinda de Jesus.
O problema desse sistema é o excesso de literalismo, ou seja, não interpretam o livro de Apocalipse de forma simbólica. Se os irmãos lerem o livro de Apocalipse, os irmãos vão perceber que há muitos símbolos no livro. Este quadro aqui é apresentado, no final eu vou dar a bibliografia para os irmãos, pelo reverendo Leandro. Ele tem um texto sobre as correntes milenistas, e eu peguei parte do trabalho do reverendo Leandro. Então, ele faz esse quadro. Então, em cima, os irmãos podem ver as 4 correntes. Aqui do lado, a nossa esquerda aqui, minha esquerda, aqui, vai ter a segunda vinda. Como que estas 4 posições veem a segunda vinda? Como essas 4 posições veem a ressurreição? Como vem o julgamento, a tribulação, o milênio, Israel e a igreja e os defensores, os pastores e todos esses aqui, os acadêmicos, né? Aqueles teólogos estudiosos que defendem essas posições. Então, olha só. Com relação à segunda vinda, se os irmãos perceberem que o amilenismo e o pós-milenismo têm basicamente as mesmas posições. Um evento simples, nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda, e vai ser o início do estado eterno. Então, pós-milenismo é a mesma coisa. Agora, no pré-milenismo histórico, é o seguinte: arrebatamento e segunda vinda são coisas simultâneas, vão acontecer ao mesmo tempo. Cristo retorna para estabelecer o milênio. Agora, no pré-milenismo dispensacionalista, a segunda vinda de Cristo tem 2 fases. Cristo retorna para buscar sua igreja e para estabelecer o milênio após 7 anos. Então, no pré-milenismo dispensacionalista, Cristo vem pelo menos 2 vezes. Com relação à ressurreição, o amilenismo pensa da seguinte forma: igual ao pós-milenismo. Ressurreição geral de crentes e incrédulos na segunda vinda. Tá? Pós-milenismo, a mesma coisa. No pré-milenismo histórico, ressurreição de crentes no início do milênio e de incrédulos no final. Tá? Dê uma olhadinha aqui. Agora, no pré-milenismo dispensacionalista, olha só o que vai acontecer. Segundo eles, né? 3 ressurreições, crentes na segunda vinda, judeus depois dos 7 anos, tá? Lembra dos 7 anos? Pós-milênio? E incrédulos ao final do milênio. É dessa forma que pensa o pré-milenismo dispensacionalista. Com relação ao julgamento, os irmãos vão perceber que milenismo e pós-milenismo tem basicamente a mesma ideia. O julgamento geral para todas as pessoas. No pré-milenismo histórico, o julgamento na segunda vinda e depois do milênio. No pré-milenismo dispensacionalista, o julgamento na vinda, depois da tribulação e depois do milênio. 3 ressurreições, 3 julgamentos. A tribulação. O amilenismo pensa da seguinte forma: a tribulação é experimentada na presente era. Pós-milenismo, mesma coisa, tá? E o pós-milenismo, pré-milenismo histórico, também pensa assim. Agora, no pré-milenismo dispensacionalista, ele diz que a igreja, eles dizem, né, que a igreja é arrebatada antes da tribulação. O milênio. Olha o que pensam essas posições acerca do milênio. Primeiro, o milenismo diz que o milênio ele não é literal.
crentes reinam com Cristo no céu e sobre a terra até a segunda vinda. No pós-milenismo, a presente era entrará no milênio pelo progresso dos povos mediante a pregação do Evangelho. No pré-milenismo histórico, eles pensam da seguinte forma em relação ao milênio. Milênio no futuro, após a vida de Jesus. Reino milenar literal sobre as nações do mundo. Então, o que eles pensam? Que Cristo vai vir mesmo e reinar. Tá? Literalmente. No pré-milenismo dispensacionalista, o milênio futuro após a vida de Jesus. Milênio futuro após a vida de Jesus. Reino milenar literal sobre as nações do mundo. Com relação à Igreja Israel, milenismo e pós-milenismo pensam, né, do mesmo jeito. A igreja é Israel no Novo Testamento, nenhuma distinção entre Israel e igreja, pós-milenismo também. No pré-milenismo histórico, igreja é Israel no Novo Testamento, porém Deus tratará com Israel de forma separada. No pré-milenismo dispensacionalista, há uma completa distinção, uma completa diferença entre Israel e igreja. Deus tem um programa para cada um dos grupos. Então, irmãos, aqui embaixo estão os defensores dessa doutrina, né? Aqui a maioria, Berkhoff presbiteriano, Huckman também, Hendricks também, Berkauer também, Agostinho, católico, Martinho Lutero, né? Da igreja luterana, e o Gerhard Voss. Muitos presbiterianos aqui também, tá? Agora, o Strong é batista. Agora, nessa coluna aqui, do pré-milenismo histórico, a maioria são batistas, tá? Jorge Led, o Erickson, Alexander Rizzi, esse é presbiteriano. O N. Gruden batista e Robert Grant também batista. Schaeffer, no pré-milenismo dispensacionalista, ele é congregacional, né? Esse Dwight Pentecoste, ele é presbiteriano, mas não é reformado. Esse outro, Walford, ele é pentecostal, né? E os outros também batistas e pentecostais. Vamos lá, continuando aqui. Então, vamos agora explicar cada uma dessas posições. Então, diz assim, o termo milenismo, como diz Huckman, não é muito feliz, porque sugere que não exista um milênio. Os amilenistas acreditam no milênio de Apocalipse 20, porém não acham que diga respeito a um reino de 1000 anos literais que Cristo estabelecerá na Terra depois da sua segunda vinda. O amilenismo entende que o milênio de Apocalipse 20 já está em atividade nesse tempo, nesse momento, pois começou com a primeira vinda de Jesus e terminará na segunda vinda com a instauração do novo céu e nova terra. Por isso, para o amilenismo, o milênio não é literal, mas é espiritual. Então, para o amilenismo, nós já estamos vivendo os 1000 anos aqui. E por que nós podemos pensar assim, segundo o amilenismo? Porque não é literal, é espiritual, é simbólico. Em termos práticos, temos o seguinte aspectos aqui. Primeiro, o aprisionamento de Satanás ocorreu na primeira vinda de Jesus. Tá? Sendo assim, alguém poderia perguntar: como Satanás está preso se o mundo está desse jeito? A resposta é: ele está amarrado, mas não completamente impossibilitado de atuar. Né? O que ele não pode fazer, segundo Apocalipse 20, versículo 3, é enganar as nações.
E é dito que, depois do fim do milênio, ele reúne as nações enganando-as para pelejar contra a igreja, segundo Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Então, para ele, para o milenismo, nós já estamos nessa época dos 1000 anos, tá? O reino de Jesus na terra não é literal, mas é espiritual. Os 1000 anos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, deve ser lido dentro de uma perspectiva espiritual, referindo-se à presente era cristã, iniciada com a primeira vinda de Cristo. É apenas 1000 anos, como encara o amilenismo, é apenas um número simbólico. 4. A primeira ressurreição de Apocalipse 20, versículo 5, não é uma referência à ressurreição física, pois isso vai acontecer somente na segunda vinda de Cristo. A primeira ressurreição, que fala lá, então pode representar o renascimento espiritual de cada pessoa salva ou os mártires que já reinam com Cristo, sendo o milênio um reino espiritual de Cristo no coração dos crentes na terra e o reino de Cristo como santos no céu. 5. Haverá um único julgamento final logo após esse período simbólico de 1000 anos. Um julgamento só. Sendo seguido pelo desfecho final da história. 6. O arrebatamento da igreja se dará no segundo advento de Jesus Cristo. Não deve ser visto como sendo realizado depois de um tempo da volta de Jesus, ou antes, mas um evento simples. Então, o amilenismo não crê no 1000 anos literal. Literal é que Jesus vem aqui e reina com a gente, e a gente fica com Cristo. Não é assim. É espiritual. Encara capítulo 20 como algo simbólico, assim como o livro de Apocalipse está repleto de simbologia. O pós-milenismo. Veja o que pensa aqui o pós-milenismo. Bom, defende que o milênio também é antes da segunda vinda. Porém, acha que será um tempo de prosperidade e paz advinda da pregação do evangelho em todo o mundo. Para o pós-milenismo, o mundo se tornará gradativamente um lugar muito bom, onde o mal será reduzido ao mínimo, as nações cooperarão entre si, o mundo será cristianizado. No final desta era gloriosa, Satanás será solto e então Jesus voltará e o destruirá. Algumas considerações, né? O reino de Deus será realizado por meio do sucesso da pregação do Evangelho e das missões a todos os povos da terra. O Evangelho será disseminado no mundo inteiro e a maior parte da raça humana será salva. Assim pensa. 2. Os 1000 anos de Apocalipse, aí temos os versos 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é visto literalmente como um período específico no decorrer da história. No entanto, acredito que haverá um tempo de paz e prosperidade aqui na Terra e identificam esse período como o milênio. A própria igreja inaugurará o milênio, segundo os pós-milenistas, no sentido de que haverá um tempo em que o evangelho será espalhado por toda a Terra, trazendo a salvação em massa. Quando isso acontecer, o milênio será inaugurado. Depois desta era de ouro, Cristo voltará para ressuscitar os mortos, julgar o mundo e iniciar um novo sistema eterno. E aí eles comprovam isso com os textos de Tito, Atos 1:8, Isaías 45, entre outros. Revelam, segundo essa posição, uma salvação em massa, a qual se potencializará no período do milênio. 4. Com a vinda de 2 guerras mundiais e a manifestação do ódio de forma cada vez mais violenta no século XX, esta posição teológica caiu em descrédito. Vamos lá. A terceira posição histórica é sobre o milênio.
Pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico interpreta literalmente o texto de Apocalipse 20, de 1 a 10 e entende que o milênio será estabelecido na segunda vinda de Jesus. E será um reino de 1000 anos sobre a terra, onde o Senhor regerará as nações com cetro de ferro, minimizará o mal existente e estabelecerá uma era de ouro, reinando a partir de Jerusalém. Ao final do milênio, Satanás será solto, convencerá as nações a fazerem guerra contra Jerusalém. Então, descerá fogo do céu e consumirá as nações rebeldes. Em seguida, o Senhor estabelecerá o juízo e o tempo eterno. Vejamos algumas considerações aqui. Primeiramente, Satanás é preso e encarcerado, né? Como nós lemos, por 1000 anos, para que ele não mais enganasse. 2. O reino de Jesus é literal, né? Jesus reinará aqui na terra literalmente. Quando ele voltar a segunda vez, ele andará entre os crentes, assim como sua primeira vinda. Os que tiverem morrido ressuscitarão e reinarão com ele, junto com os que aqui já estavam. E os incrédulos que estiverem aqui, alguns serão salvos, mas nem todos. O mal ainda prevalecerá, mas de forma reduzida. Ao final desse período, Satanás será solto e tentará corromper os crentes que aqui estiverem, mas será derrotado definitivamente. Haverá um julgamento final após o reino milenar de Jesus. Quando Satanás for solto, logo após esse período literal de 1000 anos, haverá grande perseguição sobre a igreja de Cristo. Satanás e os incrédulos que estiverem durante o reino milenar se unirão, mas serão derrotados, vindo o desfecho final da história. O arrebatamento da igreja, o mesmo ocorre simultaneamente ao segundo advento de Jesus. A tribulação será experimentada, segundo eles, na presente era. O pré-milenismo dispensacionalista. Bom, se parece com o pré-milenismo histórico em sua expectativa por um milênio futuro e literal. Porém, se difere em detalhes específicos o dispensacionalismo O dispensacionalismo distingue pelo menos 2 vindas de Jesus. A primeira para o arrebatamento dos salvos e a segunda depois de 7 anos de tribulação para o estabelecimento do milênio. Então, segundo eles, Jesus Cristo veio 3 vezes, né? Veio a primeira vez, não é? Morreu na cruz e depois volta mais 2 vezes. O dispensacionalismo entende que a igreja de Israel são completamente diferentes. Na primeira vinda de Jesus, o evangelho foi oferecido aos judeus, mas como eles o rejeitaram, Deus o ofereceu aos gentios e formou a sua igreja, porém, no fim, voltará a tratar com Israel, né? Uma das características principais do pré-milenismo, seja histórico ou dispensacionalista, é a interpretação literal das passagens do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel e também do livro de alguns aspectos aqui, né? A segunda vinda de Jesus está dividida em 2 fases. Segundo eles, a primeira vinda de Jesus é para o arrebatamento dos crentes que estão sobre a terra. Depois desse momento haverá grande tribulação sobre a terra por um período de 7 anos. Ao final desse período, Jesus voltará para reinar 1000 anos sobre a terra, mas o mal ainda não terá sido destruído por completo. Haverá ainda uma última rebelião, liderada por Satanás, ao final de 1000 anos, mas ele será derrotado de uma vez por todas, incluindo seus aliados. Satanás está solto, ele vai ser preso literalmente somente ao final do milênio, no juízo final. Jesus volta antes da grande tribulação. A igreja não participa da grande tribulação, ela é arrebatada para os ares. Serão 3 ressurreições. A primeira na segunda vinda de Cristo. A segunda será para os judeus que forem mortos no período de 7 anos.
E a terceira será para os incrédulos ao final do milênio. Meus irmãos, o que a gente pode pensar acerca disso? Se os irmãos forem olhar bem o quadro das 4 posições das correntes milenistas, elas estão bem claras em relação à segunda vinda de Cristo. Então, olha só, nós não podemos duvidar em hipótese alguma do retorno de Cristo. Cristo vai vir a segunda vez. Todas as posições são claras em relação a isso. 2. Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Né? Meus irmãos, só Deus tem pleno conhecimento de todos os eventos do futuro. Só Deus tem conhecimento de tudo isso. Cuidado com profecias. Muito cuidado. Muito cuidado. A gente vê aí e recebe vídeos falando de profecia, que alguém profetizou isso. Olha, nós não podemos nos deixar enganar nesses tempos, porque tem muita gente falando. Então, muito cuidado. Cuidado com a informação e esteja de olho na revelação daquilo que Deus revelou nas Santas Escrituras. Em terceiro, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o que a gente precisa fazer? Vigiar. Estar atento todos os dias. Estar em oração e leitura da palavra, busca pela presença do Senhor todos os dias. Devemos estar preparados, todos os dias preparados. E por último, Jesus ainda diz: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, isso pode acontecer na hora que a gente não esteja cuidando de nós mesmos, da nossa vida espiritual. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja conosco todos os dias e nós estejamos prontos todos os dias e estejamos sempre na presença dEle, orando e buscando a presença dEle. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por todos esses teólogos que pensaram acerca do milênio, escreveram, não com o propósito de confundir, mas com o propósito de orientar e fazer com que o teu povo, Senhor, esteja atento, fazer com que o teu povo conheça um pouco mais da tua palavra. Senhor, eu quero rogar a tua bênção sobre o teu povo. Rogo, Senhor, nesta manhã, por todo o teu povo, Senhor, que está fraco na fé, que está desorientado, que está precisando da tua ajuda, do teu poder. Senhor, venha abençoar nosso domingo, para que tenhamos um domingo na tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e que estejamos atentos, vigiando, para que quando o Senhor Jesus voltar em glória, todos nós estejamos preparados para essa segunda vinda. E que essa vinda seja gloriosa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos.